Olá! Essa aula fará uma abordagem sobre a membrana citoplasmática bacteriana. Então, os objetivos será conhecer a estrutura da membrana citoplasmática e compreender a funcionalidade dessa membrana para as bactérias. Começando com a definição de membrana citoplasmática, é possível encontrar que a sua estrutura é uma barreira que separa o interior da célula. Então, é ela que vai delimitar a célula bacteriana. Se essa membrana for rompida, ocorre extravasamento celular. Considerando que a bactéria é uma única célula, ela é unicelular, se ela extravasa, consequentemente, ocorre a morte celular. Por isso que é muito importante a integridade da membrana citoplasmática. Além disso, a sua principal função é de ser uma barreira seletiva. Então, é ela que tem a capacidade de concentrar metabólitos específicos e excretar dejetos que não são favoráveis para o interior da bactéria. Analisando mais profundamente a estrutura da membrana citoplasmática, é possível encontrar uma definição de que ela é uma bicamada fosfolipídica. O que isso quer dizer? Se é uma bicamada, então nós temos que considerar que aí a membrana citoplasmática ela terá duas camadas, certo? E essas camadas, elas têm a característica de ser fosfolipídica. O que isso quer nos dizer, o fosfolipídio? Qual é a sua estrutura? O fosfolipídio ele é formado a partir de uma molécula de glicerol que tem a esterificação com dois ácidos graxos. Então, em uma molécula de glicerol, eu vou ter mais dois ácidos graxos e um terceiro ponto dessa molécula de glicerol, ele, no caso, seria uma substituição de um ácido graxo por um grupamento fosfato. Então, é por isso que essa molécula é chamada de fósforo, em relação ao grupamento fosfato, e lipídica, justamente pela característica que essa molécula tem em função das duas cadeias de ácidos graxos. Ou seja, as duas cadeias de ácidos graxos de uma molécula de fosfolipídio conferem um caráter hidrofóbico ou apolar. Já o grupamento fosfato caracteriza nessa molécula um grupamento com uma polaridade, né? Justamente por conta da polaridade negativa que o grupamento fosfato tem, e passa para essa molécula de fosfolipídio. Com isso, essas moléculas, sendo que têm regiões polares e regiões apolares, elas precisam se manterem estáveis, sem ter repulsão ou atração. E aí, o que acontece? As cadeias apolares se voltam na direção do interior dessa bicamada. Então, é como se tivéssemos a camada mais externa da bactéria, nessa bicamada, volta suas cadeias de ácidos graxos para o interior. E a camada mais interna, a membrana citoplasmática, né, interna em direção ao interior da bactéria, ela também vai voltar suas duas cadeias, né, de ácidos graxos de cada molécula de fosfolipídio para o interior. Então, entre as duas membranas, entre as duas camadas que formam essa membrana, nós temos uma região hidrofóbica, onde essas cadeias de ácidos graxos estão direcionadas. E as porções hidrofílicas, que constituem justamente a parte onde estão os grupamentos fosfatos ligados às moléculas de glicerol, né, dentro desse fosfolipídio, elas ficam nas extremidades, né, dessa bicamada. Tá? Nós veremos a estrutura e vai ser mais fácil olhar para essa representação e entender toda essa lógica estrutural. Tá? Mas, além disso, nessa bicamada fosfolipídica, também
encontramos proteínas, chamadas proteínas integrais da membrana, porque elas estão imersas na membrana citoplasmática. E aí essas proteínas, elas podem ser transmembrânicas, quando elas atravessam completamente a bicamada fosfolipídica, e justamente nessa porção que fica imersa no interior da bicamada, é uma região da proteína hidrofóbica, para justamente não ser repelida. E as partes que ficam externamente, né, essa é a parte interna da bicamada fosfolipídica, são porções hidrofílicas dessas proteínas, que elas ficam expostas. Olhando aqui nessa representação, fica mais fácil compreender como que funciona essa estrutura. Tudo isso daqui é a membrana citoplasmática. Então, por definição, ela é formada por duas camadas. Observe aqui, ó, que essa aqui é uma camada e ela se repete, só que uma visão espelhada, né? Cada partezinha dessa, ó, que tem uma bolinha verde, uma bolinha azul e dois filamentos aqui pretos, é a representação de um fosfolipídio. Então, o fosfolipídio ele tem uma porção de glicerol, né, que seria a molécula, né, para formar esse fosfolipídio. Então, essa porção verde, nessa molécula de glicerol, ela teve uma reação, né, duas reações de esterificação com ácidos graxos de cadeia longa, que é a representação por esses filamentos pretos, ó, são dois para cada bolinha verde. E aí o que acontece? Essas cadeias de ácidos graxos conferem a essa molécula a região hidrofóbica. Então, essa região do fosfolipídico ela é hidrofóbica. E um terceiro ponto, um terceiro carbono, né, do grupamento do glicerol prévio, ele se ligou com o grupamento fosfato, que está representado por essa bolinha azul, que confere polaridade, né, e teria afinidade com a água. Então, se nós pensarmos que a bactéria ela estará num ambiente aquoso, porque se ela precisa de água, então aqui seria a parte externa da bactéria, e na parte interna, nós vamos ter citoplasma, que também tem uma grande quantidade de água. Então, essas duas camadas de ácidos graxos, tanto da camada mais externa quanto da camada mais interna, da membrana citoplasmática, eles se voltam, né, para encontro entre si, pois justamente eles têm afinidade por serem hidrofóbicos. Então, é como se eles tivessem uma versão da água que está aqui e a versão da água que está aqui na parte interna. E aí eles se direcionam, né, um para si, e formando uma região dessa bicamada que vai ser hidrofóbica. Já a parte externa e a parte interna tem a polaridade do grupamento fosfato de cada fosfolipídio e permite, então, manter o equilíbrio em uma solução aquosa, como é o caso do citoplasma ou o ambiente que essa bactéria se encontra. E aí, a lei da constituição dessa membrana citoplasmática por fosfolipídios, então, observe que cada representação dessa, né, cada conjunto de uma bolinha verde, uma bolinha azul e os dois filamentos negros, seria a representação de uma molécula de fosfolipídio. Tá? E nessa estrutura de bicamada, nós encontramos as proteínas integrais de membrana. Por que são assim chamadas? Porque justamente elas integram a membrana citoplasmática. E elas podem ser do tipo transmembrânica, porque atravessa completamente essa membrana. Tá? Bom, para se manter estável e em equilíbrio essa proteína, devemos considerar que a porção dela que fica imersa nessa região entre as camadas da membrana citoplasmática, ela será uma região hidrofóbica, justamente para ela não ser repelida para fora ou para a parte interna. E já as porções externas ou internas já são porções hidrofílicas, por terem, então, contato com o ambiente aquoso, tá?
Essa estrutura da membrana citoplasmática, ela também pode ser referida, como em algumas literaturas se considera, como um mosaico fluido, porque ela é tão organizada a ponto de ser considerado um mosaico, mas ela não é rígida, ela é fluida. Ela tem uma viscosidade, aqui me desculpe, uma viscosidade baixa e não duas vezes viscosidade, né? Uma viscosidade muito parecida com de um óleo de baixa viscosidade, o que permite com que essas membranas se movimentem dentro dessa bicamada, tá? Fazendo, né, a integração tanto da proteína na membrana, como também o deslocamento, né, em diferentes regiões aqui dessa bicamada, ok? Bom, então nós temos que considerar que a superfície externa é voltada para o ambiente, ou seja, a camada mais externa dessa membrana. E é ela que vai ter contato com proteínas de ligação a substratos que vão estar logo externamente, que podem ser encontradas. Também vai ter contato com proteínas periplasmáticas que processam grandes moléculas. Essas proteínas periplasmáticas, vamos falar mais adiante delas, tá? Que são proteínas que estão em uma região que é encontrada entre a membrana citoplasmática e a parede celular, no caso das gram-negativas, tá? E a face interna dessa membrana? É uma face, ou seja, a membrana, a camada mais interna, ela estará voltada para o citoplasma. E nela são encontradas proteínas envolvidas na produção de energia, uma vez que as bactérias, elas não têm organelas, não têm organela específica para a produção de energia. Então, todas as proteínas, enzimas envolvidas nessa produção, elas são alocadas justamente na membrana citoplasmática, ok? E as proteínas periféricas de membrana, que não necessariamente são integrais de membrana, elas vão reagir ou interagir com essas proteínas integrais de membrana. Falando um pouquinho sobre a função. Então, a principal função da membrana citoplasmática é de ser uma barreira de permeabilidade. Então, ela impede o extravasamento do conteúdo celular da bactéria e aí atua como porta de entrada e saída de nutrientes, ou seja, ela faz justamente a regulação do que deve entrar ou sair da célula bacteriana. Mas ela também tem a função de ancoragem de proteínas, onde encontramos sítios de ação de muitas proteínas envolvidas no transporte e também na geração e utilização de força protomotiva, né, para conservação de energia para a bactéria. Bom, e por que uma barreira de permeabilidade, né? Qual a importância dessa função? Seria talvez a principal função da membrana citoplasmática. Porque o citoplasma consiste em uma solução aquosa. E nessa solução aquosa, nós encontramos como solutos sais, açúcares, aminoácidos, vitaminas, coenzimas e outros compostos solúveis. E aí nós temos, né, uma concentração desses solutos, muitas vezes, maior do que fora da célula bacteriana. Se a membrana ela não tivesse essa função de regular quem entra e quem sai da célula, poderia muito bem perder esses solutos, uma vez que eles estão altamente concentrados no interior celular. Ou acontecer de entrar água demasiadamente, de forma que vai causar um prejuízo para a célula, tá? Então, é por ela que todos os nutrientes, assim como a água também, nós temos a passagem, uma forma de transporte. Então, no transporte, que é justamente ela que vai dizer quem entra ou quem sai, né, da célula bacteriana, podemos ter um transporte de moléculas hidrofóbicas pequenas que vai atravessar facilmente pela membrana citoplasmática, aí por um processo de difusão. E aqui podem ser moléculas apolares, o oxigênio e o CO2.
Mas, uma vez que moléculas apolares pequenas são fáceis de entrar na célula ou de sair, se for o caso, né, de fazer esse transporte, acontece que é justamente por conta de serem hidrofóbicas e conseguem passar na parte interna dessa bicamada, que é a membrana citoplasmática. Mas como que uma molécula hidrofílica vai passar por uma região em que ela vai ser justamente repelida? Então, nesse caso, moléculas hidrofílicas e também moléculas apolares grandes demais, né, que elas não conseguem passar livremente pela membrana, elas necessitam de transportadores específicos, que serão aquelas proteínas integrais de membrana que facilitarão esse transporte, tá? Então, o transporte de substância ele pode ser de dois tipos principais, ou dois grupos, vamos assim chamar. O grupo do transporte passivo e o transporte ativo. O transporte passivo é todo tipo de transporte em que não há consumo de energia. Então, por exemplo, a difusão simples, a facilitada e a osmose. E o transporte ativo é que, para ele acontecer, há necessidade da célula gastar energia, que é o que acontece com o transportador simples, uma translocação de grupo e um sistema PC. Mas por que no ativo gasta energia e no passivo não gasta energia? Porque esses dois grupos de transporte aqui, eles vão ser assim diferenciados justamente em função de um gradiente de concentração ou facilidade de passagem, tá? No caso da difusão simples, a facilitada e a osmose, esses transportes eles vão acontecer quando há um favorecimento diante de um gradiente de concentração. Ou seja, se fora da célula tiver uma concentração muito grande da molécula que quer entrar, vai ser mais fácil ela entrar. Agora, ou da mesma forma, pode ser que se uma molécula tiver uma concentração muito grande dentro da célula, vai ser mais fácil para ela sair. É a favor de um gradiente de concentração, tá? Sempre pensando no equilíbrio químico. Já no transporte ativo, é como se, por exemplo, tivesse uma alta concentração dentro da célula, comparada com o ambiente externo, mas mesmo assim a célula está precisando daquele soluto. Então, vai ter que gastar energia para trazer uma molécula de fora, que está em baixa concentração, para dentro, que está em alta concentração. Então, é contra o gradiente de concentração. Então, nesse caso, há gasto de energia, tá? Mas nós vamos conversar um pouquinho sobre cada tipo de transporte e ficará mais fácil o entendimento. Vamos falar primeiro do transporte passivo. Então, as substâncias elas vão atravessar sempre quando elas estiverem em uma área de alta concentração para uma área de baixa concentração. Ou seja, elas se movem a favor do gradiente de concentração, sempre em função de atingir o equilíbrio da concentração de soluto, por isso que não há gasto de energia. Então, nós temos a difusão simples, que é o movimento de moléculas ou íons pequenos, que podem atravessar a membrana citoplasmática. Já quando temos moléculas grandes, ou pequenos íons inorgânicos que são hidrofílicos e teriam dificuldade de passar pela membrana citoplasmática, justamente por serem hidrofílicos, aí há necessidade de que acontecer uma difusão facilitada. É também a favor do gradiente, mas como essas moléculas têm dificuldades para passar pela membrana, pelo caráter hidrofóbico que ela tem, então haverá necessidade de proteínas transportadoras, que vão facilitar a passagem dessas moléculas grandes ou íons inorgânicos hidrofílicos. Bom, aqui está a representação. Então, no caso, vamos ter uma alta concentração de soluto fora da célula, aqui é a representação da membrana. Então, se esse soluto está em alta concentração, é mais fácil ele passar para o interior celular se aqui está em baixa concentração, até que se atinge um equilíbrio de concentração desse soluto, tanto dentro quanto fora.
Então, se ele tem facilidade, se é no caso de uma molécula apolar ou um pequeno íon, né, que não seja repelido, né, por esse ambiente hidrofóbico, então vai acontecer uma difusão simples, sem gasto de energia. Todos esses exemplos aqui são transportes passivos. Se acontecer de ser uma molécula hidrofílica, mesmo que seja pequena, ela também vai passar, né, a favor de um gradiente de concentração, mas ela vai fazer o uso dessa proteína transmembrânica. Então, ou uma proteína transportadora. Então, ela vai precisar passar por uma difusão facilitada, porque essa proteína está facilitando a passagem desse íon. A mesma coisa acontece se for uma molécula grande, tá? Que não conseguiria atravessar a membrana justamente pelo seu tamanho. E aí ela faz uso de um transportador específico para passar para o interior da célula, também por difusão facilitada, tá? E aí, no terceiro tipo de transporte passivo é a osmose, que nada mais é do que o transporte da água, tá? O movimento das moléculas de solvente, que é a água, de uma área de alta concentração para uma área de baixa concentração. Então, nós vamos aqui ver 3 exemplos. Quando nós temos uma condição isotônica, ou seja, é a mesma concentração do soluto dentro e fora da água, fora da célula, desculpa. Então, a água, ela tem tanta capacidade de entrar como sair na mesma velocidade, porque é uma condição isotônica. Caso uma célula bacteriana seja colocada em uma solução hipotônica, ou seja, em que a concentração de solutos fora é menor do que dentro, a tendência será da água passar da região que tem menos concentração de solutos, né, para a região com maior concentração de soluto, tendendo ao quê? Ao equilíbrio de concentração. O que acontece muitas vezes nesse caso, que por a água ser facilitada a passagem dela para o interior da célula, pode acontecer dessa célula entumecer demais e acontecer o rompimento ou lise celular. Quando isso acontece, a célula morre, porque ela foi rompida. Então, isso aqui seria uma condição hipotônica desfavorável para a célula. E se for ao contrário? Se for uma alta concentração de soluto fora da célula, então a tendência da água se mover da parte de dentro para fora, tá? Para poder alcançar o equilíbrio químico da concentração de soluto. Nesse caso, então, que seria uma solução hipertônica, vai acontecer a plasmólise, que é o seu citoplasma, ele encolhe, né, distanciando da parede celular. E a célula bacteriana aqui, ela está sofrendo desidratação, que também não é favorável para a bactéria. Bom, no caso específico da água, nós vamos encontrar uma proteína, né, de transporte que ela se chama aquaporina. E ela tem a sua conformação, né, para permitir a passagem somente da água, então por isso que ela é uma proteína específica para a água e recebe esse nome de aquaporina, tá? Mas seu transporte, né, a água, não por mais que ela seja pequena, ela não pode ser direto. Por quê? Justamente ela não vai encontrar facilidade para passar pelo interior da membrana citoplasmática, porque ela vai ser repelido. Então, por isso que há necessidade dessa proteína transmembrânica, tá? Proteína integral de membrana ou proteína transportadora, para poder fazer a passagem da água para o interior da célula ou para fora também, se for o caso, tá? Apesar da molécula de água ser pequena o suficiente que ela poderia passar, mas ela não passa justamente por esse ambiente hidrofóbico, tá? Em relação ao transporte ativo, então nós vamos ter o transporte ativo para substâncias grandes que também encontram um gradiente de concentração.
Então, nesse caso, a célula ela vai promover o acúmulo de solutos, né? Fora, no caso, vai ficar uma concentração de solutos maior dentro e para fora será menor. Então, ela vai fazer com que, mesmo ela tendo bastante soluto, ela vai conseguir transportar mais soluto de fora para dentro, ok? Para isso, como ela está indo contra um gradiente de concentração, ela vai precisar gastar energia. E ela vai utilizar proteínas específicas, que podem reagir com somente um tipo de molécula, como por exemplo, só reage com a glicose, ou ela pode ter afinidade pela classe química. Por exemplo, uma proteína transportadora só de aminoácidos, ou só de açúcares. Então, vai depender da situação no momento. E aí nós temos esse tipo de transporte ativo chamado de transportador simples. Ele pode acontecer, então, na forma de uniportador, antiportador ou simportador. Olha como é fácil a gente reconhecer esses 3 tipos só olhando a figura. O uniportador é porque vai entrar apenas um tipo de molécula para uma proteína, né, transportador. No antiportador, para entrar um tipo de molécula, tem que sair um segundo tipo, tá? Quando um entra, o outro sai. Por isso que é chamado de antiportador. E no simportador, é que para entrar um tipo de molécula, outro tipo, um segundo tipo, também tem que estar presente para entrar junto. Então, são 2 substâncias que entram ao mesmo tempo, sendo que uma delas é um próton, ou um H+. Então, aqui são exemplos que a gente conta aqui, ó, de um transportador simples do tipo antiportador, enquanto um sódio sai, entra um H+, um próton. Do tipo simportador, como é o caso aqui do fosfato e da lactose, sendo que entra junto aí com o próton. E também um uniportador, que é o caso aqui do potássio, que entra sozinho, por isso que é uniportador. Também facinho, né? Uniportador, porque entra um só. Simportador, porque entram 2 ao mesmo tempo, sendo que um é um próton. E antiportador, lembram da palavra anti, que para um entrar, outro tem que sair, tá? E um segundo tipo de transporte ativo é a translocação de grupo. Então, nesse tipo de transporte, uma substância que será transportada, ela já vai ser quimicamente alterada durante a sua passagem, como é o que acontece no sistema da fosfotransferase. Então, nesse sistema aqui, açúcares, né, monossacarídeos, como glicose, mannose, frutose, eles vão passar para o interior celular e durante a passagem eles já serão alterados. No caso aqui, especificamente, eles serão fosforilados, ou seja, receberão um grupamento fosfato em suas moléculas, tá? Aqui nós temos a participação de algumas proteínas, enzimas, que elas vão fazer, né, essa translocação de grupo, elas vão participar também tendo conexão com a proteína transmembrana. Da seguinte forma, então aqui seria um complexo enzimático. Então nós temos enzimas, né, próximas à proteína integral de membrana, que também ela vai ter atuação enzimática, e aqui nessa proteína integral de membrana, que é a proteína transportadora, é que vai acontecer a entrada da glicose, e é nela que vai acontecer a fosforilação da glicose. Então, quando a glicose entrar na célula, ela vai receber o grupamento fosfato. Então, ela já entra como glicose 6-fosfato. Só que para esse fosfato chegar até aqui nessa proteína transportadora e acontecer essa reação de fosforilação, há necessidade de todo esse conjunto enzimático, que são enzimas que não estão integrais à membrana, mas estão junto à membrana, a camada interna da membrana citoplasmática. E ela serve justamente para a captação desse fosfato e liberação de uma molécula de piruvato. E esse fosfato vai passando, né, de enzima em enzima até chegar
na enzima transportadora, proteína transportadora. E aqui nós temos então a ligação do fosfato com a glicose. Bom, qual que é a importância desse sistema de translocação de grupo? É que quando a glicose entra na célula, ela já vai ter a transformação de glicose 6-fosfato, que é a primeira reação da glicólise, que é a quebra da glicose. Então, já temos aqui uma reação adiantada, né? Uma vez que a glicólise ela é constituída por 10 reações. Então, é como se economizasse aqui etapas para o metabolismo, o catabolismo da glicose. Ela já entra como glicose 6-fosfato e segue, né, o seu metabolismo no processo de glicólise, ou seja, quebra da glicose. E o terceiro tipo de transporte ativo é o chamado sistema ABC, que recebe esse nome justamente pela sigla do nome desse sistema em inglês, tá? Que seria então um cacete de ligação ATP. Como isso funciona? Aqui nós teremos a participação de proteínas periplasmáticas, que nós vamos explicar, né, onde que elas estão, as proteínas transmembrânicas e também irá acontecer o consumo de ATP. Então, aqui nessa figura fica mais fácil de compreendermos esse último tipo de transporte. Aqui é a representação da membrana citoplasmática, aqui a parte interior e a parte exterior. Esse tipo de transporte vai acontecer quando há baixa concentração desse soluto externamente na membrana. Em bactérias gram-negativas, né, que é o outro tópico de aula que será sobre a parede celular, as bactérias gram-negativas elas têm uma região chamada de periplasma, que é essa região entre a membrana citoplasmática e a parede celular. E quando o soluto, né, no caso, o nutriente, está em baixa concentração aqui nesse periplasma em relação à concentração interna, então a necessidade dele ser transportado até a proteína transportadora aqui, né, ser captado e transportado por uma proteína específica chamada de proteína periplasmática de ligação, que tem um sítio de ligação específico para essa substância, e aí ela capta essa substância nesse ambiente que está em baixa concentração, vem até a proteína de membrana, integral de membrana, e favorece aí a passagem dessa substância, esse transporte para o interior celular. Só que para isso tudo acontecer, também a participação de uma proteína responsável pela hidrólise de ATP. Então, aqui irá também, né, acontecer o consumo de ATP no momento que essa substância passa para dentro da célula. Por isso que aqui a gente tem a reação de ATP, gasta um ATP, porque ele vai ser transformado em ADP mais fosfato inorgânico. Então, a característica desse sistema ABC, que tem a participação tanto da proteína transportadora, como da proteína periplasmática e o consumo de ATP. Bom, aqui são as referências que foram utilizadas para a construção dessa aula.